E vamos falar sobre Cueva, Zanocelo e Jean Lucas. Então te convido a ficar até o final do vídeo para você não perder nenhuma informação. Manda esse vídeo também para algum amigo santista que ainda não conhece o canal. E aproveita, já deixa o seu like, deixa o seu comentário, que é sempre muito bem-vindo. E essas notícias que nós vamos repercutir aqui com vocês, né, sobre esses três atletas, você encontra também lá no aplicativo da OneFootball, que o link está na descrição. E para você ficar bem informado de Santos, você precisa ter o aplicativo no seu celular. Além das notícias do Santos, você também consegue receber notícias dos principais clubes do mundo, assistir a Bundesliga ao vivo e de forma gratuita. Então não perde tempo, vai lá, baixa o aplicativo da OneFootball, repetindo, é completamente gratuito e você fica por dentro de tudo que está acontecendo. Link na descrição ou aproxima o seu celular aqui perto do QR Code, tá certo? Bom, vamos começar falando sobre Zanocelo, né? Para quem não sabe, ele pediu o afastamento no Santos porque ele quer respirar novos ares. E já tem clube, um velho, antigo clube, né, que estava de olho no Zanocelo, que volta com força também, tentando, né, pela segunda vez, contratar o jogador, que é o Vasco. Informação que está lá no aplicativo da OneFootball, que fala o seguinte: Vasco abre conversas para tentar contratação de Zanocelo. O jogador está insatisfeito pela falta de oportunidades no Santos e pediu para deixar o clube. Aliás, o estopim para a solicitação foi o fato do atleta ter ficado de fora da lista de relacionados para o duelo contra o Iguatu nesta quinta-feira pela Copa do Brasil. Anteriormente, Zanocelo já havia sido ligado ao Cruz Maltino para substituir o jovem Andrei Santos, mas as tratativas não evoluíram. E como o futebol, né, o mundo do futebol dá voltas, né, o Andrei Santos voltou ao Vasco da Gama por empréstimo, ele que foi contratado pelo Chelsea. E aí, só para a gente recapitular aqui, começando pela questão do Zanocelo. Ele foi comprado em definitivo no final do ano passado, né? Que o Santos bateu o martelo e falou: não, vamos contratar Vinícius Zanocelo, fez ali o acordo com a Ferroviária, aceitou pagar cerca de 2 milhões de dólares, o que dá aproximadamente 10, 11 milhões, né? Pelo jogador em algumas parcelas. Ok. O que a gente sempre falou aqui neste canal em relação ao Zanocelo é o investimento que o Santos acredita que era: vamos pagar 10 milhões, né, converter aqui para o real, e a gente pode receber um valor a mais pelo Zanocelo, porque o Santos tinha informações e recebia constantemente sondagens de clubes da Europa, por exemplo. Clubes como o Sevilha, né, que a gente já chegou a falar aqui, e em janeiro o Santos recebeu propostas oficiais, duas no caso. Uma do Internacional, oferecendo 32 milhões, só que de forma parcelada. O Santos não achou que era um bom negócio, queria receber o valor à vista. E o Vasco entrou também na parada e falou: não, topo pagar esse valor pelo Zanocelo à vista. Aí o Santos teve a brilhante ideia de falar: tá bom, 32 milhões à vista e também quero zerar a dívida que nós temos com o Natan. Aquela dívida de 6 milhões que a gente já explicou essa história, né? Que o Santos acabou pegando a dívida do clube português que tinha com o Vasco, o Santos assumiu essa dívida, enfim, o Santos queria envolver, o Vasco não quis e meio que a negociação não evoluiu. O Palmeiras também demonstrou interesse no Zanocelo, mas não chegou a apresentar nenhuma proposta oficial. E agora, né, depois de Campeonato Paulista, o Santos que fez 13 jogos, né, 12 pelo Paulistão na fase de grupos e 1 pela Copa do Brasil, o Zanocelo só entrou em campo 3 vezes, 2 como titular e uma, né, ao longo da partida. Mas não conseguiu se destacar, perdeu espaço com o técnico Odair Hellmann. E aí eu, Nájila, não posso falar se é culpa do Odair, se é culpa do jogador, o que é, né? Não estamos ali no dia a dia acompanhando os bastidores do treinamento, então não sei se o Zanocelo tá bem nos treinamentos, se o Balieiro, né? Porque o Balieiro passou à frente do Zanocelo. O Balieiro passou à frente do Zanocelo. O Balieiro entra mais vezes em campo do que o Zanocelo. E aí ele viu que tá perdendo espaço, quer respirar novos ares, pediu esse afastamento do Santos e o Santos promete não dificultar uma negociação.
E aí, esse termo, né, promete não dificultar a negociação. Eu penso o seguinte, o Santos vai vender por menos de 32 milhões? Vai ser esse valor? Porque se vai facilitar, o que vai facilitar? Vai aceitar só 32 milhões e não quer colocar a dívida de Natan, enfim? Não sei. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Zanocelo que tá desvalorizado, né? Pelo menos eu enxergo dessa forma. Não tá jogando, virou terceira opção praticamente do time do Odair Hellmann. O Vasco conseguiu o Andrei Santos de volta, então não é mais uma posição carente, né, do time vascaíno. Contratou outros atletas também para a posição. Enfim, estou curiosa para saber como que vai ser essa questão, né? Mas é um jogador que o Santos foi convencido a comprar, que poderia ter um lucro. E vamos ver de quanto que vai ser esse lucro, né? Vale ressaltar que o Santos não vai, vamos colocar aqui 30 milhões? Não vai ser 30 milhões, né? Pelo menos 10, 12 milhões aí vão para a Ferroviária, para o Santos quitar o pagamento do Zanocelo, e o restante ficaria com o Santos. Mas vamos aguardar, qualquer coisa a gente traz aqui para vocês. Bom, vamos falar agora de outro assunto também, né, que deu o que falar nesta quinta-feira, que foi o caso do Cueva. Deixa eu colocar aqui também, lá na OneFootball, né, como eu disse, você encontra todas essas informações, que é a questão do acordo que o Santos conseguiu, juntamente com o Pachuca, com o jogador, para receber um valor. Então vamos aos detalhes. O Santos chegou a um acordo com o Pachuca e vai receber cerca de 4,6 milhões de dólares, cerca de 23 milhões e meio de reais, de indenização pela transferência forçada do meia Cueva no início de 2021. O pagamento não será feito de uma vez, mas o prazo para o clube mexicano quitar o valor não será longo. Com o acordo, o Pachuca evita um transfer ban da FIFA e Cueva está liberado para atuar. Ele foi anunciado na última terça-feira como novo reforço do Alianza Lima do Peru. Em janeiro, a Corte Arbitral do Esporte, o CAS, decidiu manter a decisão da FIFA de condenar o Meia e o Pachuca do México pela transferência forçada do jogador. Desde o começo do processo, o Pachuca alegou não ter induzido o jogador à quebra de contrato. Cueva, por sua vez, afirmou que a rescisão aconteceu por atraso no pagamento de direito de imagem e salário, a ausência dos jogos do clube e a não inscrição no Campeonato Paulista. Na defesa, o Peixe refutou a justificativa do atleta, enviando uma réplica à FIFA e provando que cumpriu com os compromissos dentro do prazo. Além disso, afirmou que Cueva não cumpriu com os requisitos do artigo 14b do regulamento da FIFA. Ou seja, né, o Santos vai receber esse valor, como a gente falou aqui, não vai ser à vista. E aí você vai falar, pô, Nájila, legal, quase 24 milhões pra gente, né, conseguir reforços, contratações? Não, não é bem assim. O Santos ainda tem alguns valores em aberto com o Krasnodar, pagou boa parte já, mas eu lembro que em janeiro, né, a conta aqui quando a gente falava sobre essa questão do Cueva é que sobraria ao Santos cerca de 7, 6 milhões de reais, né? O que dá praticamente uma folha salarial do time santista. Então não é essa totalidade de quase 24 milhões que o Santos vai colocar em reforços, por exemplo, né? Vi muita gente comemorando no sentido de vamos pegar esse dinheiro para contratar jogador. E não, né? É o dinheiro do Cueva para pagar o próprio Cueva, porque na última gestão foi isso, né? A gente foi contratando jogador, mas pagar que é bom a gente não pagou, né? Então agora estamos literalmente pagando o pato, pagando o Cueva, tá certo? E vamos falar agora também de quem tá chegando. Será que tá chegando? Jean Lucas? É difícil a negociação, mas a informação é de que o Santos, pela terceira vez, está atrás de Jean Lucas. E a matéria fala o seguinte: o Santos negocia a contratação do meio-campista Jean Lucas do Mônaco por empréstimo com obrigação de compra. O jogador tem 24 anos, contrato até 2026 e não tem sido utilizado pelo time da França. Essa é a terceira tentativa do Peixe de contratar o atleta que se destacou em rápida passagem pelo clube da Vila Belmiro em 2019, quando esteve emprestado pelo Flamengo. O Santos não conseguiu trazer Jean Lucas em duas outras oportunidades nos últimos meses e se esforça para viabilizar
o reforço agora. Ele sempre esteve no topo da lista de prioridades do departamento de futebol do Santos. Além de um meio-campista, o Santos procura zagueiro, lateral esquerdo, atacante de velocidade e um centroavante no mercado. Não é uma negociação fácil, tá? Até porque o Santos já tentou em outras 2 oportunidades trazer o Jean Lucas e acabou esbarrando em algumas dificuldades, né? Até mesmo foi noticiado anteriormente que o próprio jogador gostaria de tentar se estabilizar, né, na Europa, mas eu não sei se o cenário, né, se a mentalidade do Jean Lucas acabou mudando. Ele que sempre demonstrou, principalmente, né, nas redes sociais, muito carinho pelo Santos. Ele que é uma cria do Flamengo, né? Mas até mesmo quando joga Santos e Flamengo, ele sempre comenta, sempre mostra a sua torcida em favor do Santos. Então, mesmo num curto espaço de tempo, né, ele teve um carinho criado bem bacana pelo Santos. Eu, sinceramente, acho que é um bom jogador. Até mesmo caso o Zanocelo saia, e provavelmente o Zanocelo vai sair, eu acho que seria uma troca interessante, né? Inclusive, será que o clube francês não quer o Zanocelo? Dá o Zanocelo e vende Lucas? Já pensou? Mas brincadeiras à parte, eu acho que seria sim interessante. Eu acho que é sim um reforço, né? Não é um William Maranhão da vida que vem só pra pegar salário e tal, e ser um jogador que depois, né, vai ser descartado. Não, eu acho que é um jogador que agregaria ao elenco do Santos, apesar de eu não achar que o volante, né, os volantes do Santos sejam uma prioridade. Tem o Rodrigo Fernandes que tá bem, tem o Dodi que tá bem, daqui a pouco o Sandri também tá de volta. Eu particularmente gosto bastante do Sandri. O Alisson, a gente não sabe como o Alisson tá, né? Mas, de fato, o Santos precisa de um reserva pro Marcos Leonardo. Rua Seco e Raniel, desculpa, mas não vejo esse potencial nos dois para conseguir segurar a bronca. Precisamos também de atacante de lado, né? A gente não sabe como que vai ser a questão do Ângelo, se ele fica, se ele sai, mas independente da permanência ou não do Ângelo, o Santos tem que correr atrás, né, de um ponta. Porque também se ele não sair pro Flamengo agora, eu imagino que dificilmente ele permaneça na janela do meio do ano, né? Algum clube da Europa deve tentar novamente o Ângelo. Tem a questão do Soteldo, né? O Santos ainda também não sabe quando o Soteldo volta, então seria interessante pelo menos pontas, né? Um esquerdo e um do lado direito também. Mas é isso. Tentei resumir aqui, né, um pouco dessa situação desses 3 jogadores. Me fala aqui nos comentários o que você achou e não esquece também de baixar o aplicativo da OneFootball. O link na descrição e o QR Code aqui na tela para você baixar, tá bom? Parceiraço do canal. E a dica, tá? Baixou o aplicativo da OneFootball, coloca que você torce pro Santos, que aí as notificações sempre serão sobre Santos Futebol Clube, tá certo? Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.